Dando continuidade ao tema que o Frei José propôs, eu, eu lembro que eu falei da fé para vocês, eu junto com a Sara, né? E eu vou dar uma relembrada rapidamente sobre o que eu falei e vou pedir a permissão a vocês de ler hoje um pouquinho mais do que normalmente eu faço, porque eu peguei o livro do Andrei Moreira, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Que é o Cura e Autocura, uma visão médica espírita. E ele tem um capítulo que tem como título Fé, Sintonia com a Vontade Divina. E tem um pedacinho embaixo, um subtítulo que diz: Vai, a tua fé te curou, Jesus. E eu vou ler vários trechos desse capítulo que eu achei muito interessante. Vem até de encontro um pouco com o que a gente já falou da fé. Então, a gente naquele dia pensou um pouco sobre o que seria essa fé, né? E a gente pensou junto de que a fé é uma construção que é feita ao longo, nós espíritas que acreditamos na evolução do espírito através da reencarnação, que essa fé que já é dada para a gente em germe, lá na criação desse espírito, é desenvolvida, né? Ela vai aparecendo, brotando nesse ser ao longo das vivências que esse espírito tem. Então, nas múltiplas encarnações, nós vamos desenvolvendo essa fé, essa crença, né? No caso, essa crença no Criador, mas a gente sabe que a fé pode ser fé em alguém, alguma coisa, em algum objetivo, né? Alguma meta que você tem. Então, a fé seria essa crença que nós nutrimos intimamente por alguma coisa. Apesar de que hoje nós vamos especificamente falar mais da fé divina, essa fé pelo Criador, essa fé que nos alimenta e que nos dá sentido à vida, ok? E nós vamos ler para isso o texto do Andrei Moreira, tá bom? Então vamos lá. Caso vocês não me ouçam, eu fale baixo aqui na hora da leitura, vocês me chamem a atenção, tá, Sara? Por favor. Importante a atitude do Cristo perante aqueles que foram curados por sua intervenção. Em todos, o Mestre reforçava que a fé havia sido o elemento fundamental de cura interior. A fé, conforme expresso em O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das suas faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. E aí, André Moreira continua. O trabalho de Jesus, enquanto terapeuta e médico divino, foi exatamente o de acordar as consciências para o seu papel no universo e para a possibilidade de vivência do amor e das virtudes que lhe compõem o espectro infinito de possibilidades do Filho de Deus. E aí a gente ele vai construindo, né, para chegar nessa fé, ele vai construindo, ele vai dando de início logo a importância de cada um de nós. Olha como é interessante, né? Ele vai dando essa importância para a gente, de que está dentro de nós todas as qualidades, todos os nossos potenciais, e que precisarão das vivências para que sejam desenvolvidas, lapidadas, né, para que desabrochem na nossa vivência com o outro. Para Paulo de Tarso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é bem interessante também, né? Então, a fé é aquela certeza íntima que nós carregamos e é interessante porque não passa pelo racional, né? Ele vai muito mais por uma fé, por uma inteligência, eu diria, espiritual ou emocional, ou multifatorial, como queiram dizer, mas essa fé, ela nos traz essa firme convicção de que nos aguardam grandes coisas. E muito por esse potencial que nós temos dentro de nós.
A gente, enquanto no início do nosso desenvolvimento espiritual, a gente não tem consciência nenhuma disso, gente. Isso vai a toque de caixa, vai na vivência com o outro e vão nas lutas. Mas conforme o espírito vai amadurecendo, essa fé vem nos trazendo essa certeza, ainda que não racionalizada profundamente, mas é uma certeza íntima que vai se desenvolvendo. Isso vem com o amadurecimento nosso espiritual. Eu tenho certeza que todos que estão aqui me ouvindo já conquistaram alguma coisa desse amadurecimento espiritual. Ninguém aqui está no seu princípio de fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou menor que um grão de mostarda, mas ninguém está no primórdio do desenvolvimento da fé. Nós já somos espíritos já com alguma bagagem. E nós carregamos essa fé já de alguma forma trabalhada e desenvolvida. Então a gente vem com essa coisa, como Paulo de Tarso nos afirma, né, que a gente já tem meio que essa convicção de algo já nos aguarda de bom, né? E que a gente, apesar de não ver, de não perceber de imediato esse futuro, nós guardamos uma certa certeza de que ele virá e de que nos transformará. A fé divina testemunha a esperança e a confiança na sabedoria de Deus. Ela é fruto do binômio conhecimento-experiência. A doutrina espírita propõe que a base da fé inabalável é a inteligência desenvolvida no uso da razão, que nos caracteriza como humanos. Então, o André Moreira vem nos alertando que a doutrina vem acrescentando a essa fé natural de todos nós a nossa inteligência, que vem trazendo alguma coisa de razão, de racionalidade nessa vivência da fé. O que vai contribuir, o que vai robustecer essa fé que nós já guardamos. Olha que interessante. Então, a fé raciocinada do Espiritismo, ela não vem contra a fé natural que nós carregamos desde que nascemos. E eu falo nascer não é nessa encarnação somente, mas no nascer espiritual, tá? Enquanto individualidade. Né? Então, a fé raciocinada, ela vem contribuir, ela vem acrescentar. E é natural que isso venha nos espíritos que já criaram algum tipo de amadurecimento, que já tem algum lastro espiritual a nível de experiência. Porque se for um espírito muito primário, logicamente, ele não vai conseguir usar a sua razão para desenvolver a sua própria fé. Né? Ele vai viver muito mais essa fé na experiência, né? Na observação. E assim ele vai construindo a fé. Nós que já chegamos num nível de muitas experiências, de muitas encarnações, que nos afastamos um pouco desse início embrionário da evolução espiritual, já temos uma condição mental, espiritual, um amadurecimento que nos dá a capacidade de, através da razão e do raciocínio, procurarmos perceber, entender, decodificar essa fé que está dentro de nós e que nos impulsiona a continuar vivendo. Então vamos lá. Mais adiante. A alma amadurecida nas experiências da vida sente Deus, ainda que não consiga traduzir em palavras sua crença e confiança. Ele sabe, e é só isso. A fé tem isso. Ela nos dá essa certeza muito antes de a gente pensar, usar a razão, a racionalidade para tentar entender qualquer coisa. É tipo o amor. O amor simplesmente é, né? Não precisa de maiores definição. E a fé é a mesma coisa. A fé é a janela da alma, a qual liberta o homem da prisão do ego e o centra na presença do eu superior, permitindo ao espírito ser inteligente e criado pela inteligência suprema do universo, respirar e alimentar-se da presença imanente de Deus
que é permanente. Olha que parágrafo bonito, né? Eu fui grifando os parágrafos que me chamaram a atenção. Eu não estou lendo o texto todo, porque é muito grande. Então, eu separei aqueles que me chamaram mais atenção. Então, eu achei muito bonito essa coisa. A fé é a janela da alma, a qual liberta o homem da prisão do ego. Então, a fé, ela também é um processo de libertação do espírito, porque faz com que ele se desprenda desse ego, desse olhar só para si, como se ele somente se bastasse. Ele dá à fé uma abertura para ele se perceber não único no universo, mas compartilhando de outros que juntos estão nessa romagem, na busca de entender a si mesmo, de entender a vida, de buscar sentido nessa vida que a gente existe. Achei muito interessante essa parte. Deixa eu pegar outro pedaço. O desenvolvimento da fé dá-se pelo desenvolvimento da experiência com o sagrado, com o divino. Em nossa cultura judaico-cristã, a fé é estimulada na figura de Jesus em grande número de crentes desenvolveu uma confiança irrestrita que os alimenta e impulsiona avante na vida. Porém, uma boa parte dos fiéis, em função da apresentação de uma fé cega e irracional, cheia de dogmas e imposições, acabou por se afastar do contato com a religiosidade e a espiritualidade. E aqui André Moreira vem nos alertar que, apesar dessa fé estar aqui dentro de nós, pulsante, ávida por se desenvolver, por se robustecer, né, nessa nossa trajetória, olha como é interessante. Através da religião, da busca desse ser humano no contato com Deus, que criou as religiões, e nós não estamos falando aí de religiosidade, que ele falou, mas de religião. Então, as instituições criadas pelo homem, pelo ser humano, para tentar encontrar a Deus, muitas vezes, em vez de aproximar dele, nos afasta dele. Conforme usarmos a nossa convivência, a nossa aproximação com qualquer religião que seja, se ela estiver pautada em dogmas, em posições, medos, pecados, ela tende a nos afastar dessa divindade, pelo medo que nós temos dele, de um ser punitivo, e não do ser amoroso que Cristo nos propôs. Então, André Moreira chama a atenção disso. A religião ela é muito importante, desde que ela não siga esse caminho cheio de dogmas, de uma fé cega e irracional, que leva a um fanatismo, que nos aparta dessa divindade e nos aproxima muito mais do poder humano, temporal, através de uma igreja, de uma religião. Olha que interessante. E aí eu falo de todas as religiões, inclusive o espiritismo, que pode, quando mal interpretado e mal vivido, pode nos afastar dessa fé. Porque se nós racionalizarmos demais a fé e não tentarmos viver também o sentimento, aquilo inato que tem dentro de nós, nós podemos criar um arcabouço que nos afasta dessa fé. E a gente passa a ser o São Tomé. Tem que ver para crer. Tudo tem que estar dentro de uma racionalidade. E nós sabemos que a nossa racionalidade ainda é muito pequena, é muito desprovida de uma razão completa, de uma verdade absoluta. E se nós nos apegarmos demais a isso e não deixarmos nos aproximar dessa fé que brota naturalmente da gente, nós podemos ter um resultado oposto daquele que a gente procura com a fé raciocinada, que é contribuir, robustecer essa fé inata, percebe? Então, não estou aqui falando de outras religiões, eu estou falando aqui do espiritismo, mas cabe a todas as outras religiões, tá certo? A visão do Deus cruel, já citada anteriormente, preenche o homem do temor, que inclusive é alimentado por algumas igrejas,
e o desconecta do sentimento inato da presença do Pai. É aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Igreja também coloque-se aí o espiritismo, tá? Enquanto religião, igreja enquanto religião. Tudo bem? Que não tem a ver com a religiosidade. O homem clama por Deus, a criatura anseia o colo do Criador, com a mesma intensidade que a criança pequenina anela o seio materno, onde encontra a fonte de nutrição e de afeto que a permite crescer e desenvolver-se em equilíbrio. A gente, ao longo da nossa evolução como crianças, bebês espirituais que fomos lá no passado e agora como crianças, talvez pré-adolescentes nesse momento, nós buscamos esse colo materno, esse abraço paterno na nossa vida, que nos traz a segurança, na incerteza que a gente vive do próprio futuro, das coisas que a gente não sabe, que são tantas. Então, a fé é isso também. É a busca desse colo materno que nos deu sustento para suportar as adversidades. A fé funciona como esse colo, que nos dá a força, a disposição e a coragem que muitas vezes nos falta para suportarmos e para enfrentarmos as dificuldades. É essa fé que vai trazer essa segurança. Para alguns é uma segurança pálida, quase fugitiva, que não se percebe. Para outras é o fundamental para viver a experiência da dor, afastando esse espírito do sofrimento. Vai da evolução de cada um. O medo do pecado, continua Andrei Moreira, o medo do pecado impede o homem de um contato mais profundo com o Pai, e as noções originais apresentadas por Jesus perdem-se em meio às fantasias odiernas. Ou seja, o medo, o pecado, olhar o Deus como um Deus punitivo, nos afasta dessa fé original, dessa fé genuína. É como que esse medo nos congelasse e não nos permitisse esse contato com o Pai. A melhor forma de nós vivenciarmos essa fé é pelo amor, não pelo medo. Por isso Jesus veio, há 2000 anos atrás, nos despertando para isso. Acordem para o amor, se afastem do pecado e da dor, do medo. Deus não é punitivo, Deus é amoroso. Deus está de braços abertos, nos convidando para o encontro com si. Talvez nós ainda não tenhamos entendido o recado profundo que o Mestre nos trouxe desse Deus amoroso. E a fé passa necessariamente por esse entendimento. A fé é a experiência da entrega, da busca consciente pela seiva da vida. A fé é essa confiança. É como o bebê que se entrega no colo da mãe com a confiança, né? Com aquele medo todo, e apenas o abraço, o afago materno traz aquele aconchego que cala os medos, as incertezas. Eu não sei, porque todo mundo aqui já tem bastante idade, né? Ninguém é velho, mas tem bastante idade. Não sei se vão lembrar dessa época mais tenra da vida, quando a gente era mais novinho, como era bom o abraço da mãe, como era bom o colo, né? E do pai também, como era bom a figura do pai, trazendo uma certa fortaleza. Era bom dar a mão para o pai quando a gente estava assim com medo, dava uma segurança, né? A situação difícil estava ali, mas deu a mão para o pai, ou abraçou as pernas da mãe, já dava um certo sossego, né? E é isso, é a fé com a gente. Quem tem essa fé mais robustecida é esse colo que ele pega. Aí na hora do pega para capar, ele está ali no colo de Deus. É a mesma coisa, a gente, enquanto criança. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a rogar a Deus que seja feita a sua vontade, prova de fé, hein? E não a nossa, deu-nos o roteiro seguro para a paz de consciência e a felicidade. Gente,
Depois da palestra, pense cada um por si aí. Será que nós, quando rezamos o Pai Nosso, chegamos nessa parte e dizemos: seja feita a sua vontade, não a minha, nós temos consciência e vivemos isso na nossa vida com plenitude? Ou será que isso está muito mais na palavra e no verbo do que no sentimento da alma? Vale uma reflexão. Onde eu estou? E aí ele continua: o orgulho é a ilusão de poder que a criatura desenvolve no desejo de manter-se na autossuficiência. Olha que interessante. Ele já está vindo falando do orgulho, aquilo que ninguém tem aqui nesse nosso encontro. Orgulho, né? Ninguém tem. E ele está alertando: o orgulho é a ilusão de poder que a criatura desenvolve no desejo de manter-se na autossuficiência, na fantasia de ser capaz de agir no mundo longe da presença divina e que gera as neuroses de todos os matizes. A fé é a medicação que nos permite a sintonia com a vontade divina, abrindo campo para que ela se expresse e manifeste em nós, direcionando-nos, utilizando-nos no reconhecimento de que a vontade do Pai é soberana, queiramos nós ou não. Queiramos nós ou não. Então, exercer a fé é se afastar um pouco do orgulho, é se desnudar um pouco do nosso egoísmo, é se reconhecer pequeno e falho diante da grande obra divina que é a própria vida. E não saber de tudo, na psicologia a gente diria: tudo bem, você não tem que saber de tudo, está tudo bem. O mundo não vai acabar. E aí entra muito desse orgulho que nos leva a uma ilusão que a gente tem que ser autossuficiente sempre, que a gente tem que se bastar, que a gente vai encontrar solução para tudo. Não, não e não. Então a fé, quando vivenciada e trabalhada, nos ajuda também a diminuir, a acalmar o nosso orgulho, a diminuir o nosso egoísmo. Vivenciar a fé é dizer a si mesmo das suas limitações, das suas incapacidades, e tudo bem com isso. E que existe algo maior que nos provém de tudo aquilo que a gente necessita, inclusive nas adversidades. O problema não é que ele não nos provém, o problema é que a gente não entende o que ele nos provém no momento que precisamos. É muito comum no nosso orgulho a gente pedir tudo a Deus que a gente não precisa. E ele nos dá o que nós precisamos. Deus não trabalha com supérfluo, né, gente? Deus não vai ficar dando ao nosso capricho o que a gente fica pedindo. Deus, sim, vai dar o que a gente precisa. Aquela velha história que a gente fala, isso se fala muito, né? A pessoa pede paciência, Deus manda uma situação que vai te exercitar a paciência o tempo todo. Você conquista a paciência. Agora, Deus vai, pum, com uma vara mágica, pim, você fica paciente. Seria ótimo se fosse assim, né? Bom, não sei se seria, mas seria mágico, né? Mas isso só para filmes de mágicos, bruxas, né? Um Harry Potter da vida. Vamos lá. A fé é ainda uma forma de interpretar a vida. Gostei disso também. A fé é ainda uma forma de interpretar a vida, de fazer uma releitura das circunstâncias pelas lentes da intuição, da inspiração e da sabedoria, que se externa sempre de forma simples e sem alarde, no próprio sujeito em torno de si. Eu também grifei isso bem grifado, que eu achei muito interessante. A fé é ainda uma forma de interpretar a vida. Porque, gente, muito dos nossos problemas e das nossas vivências difíceis não estão, muitas vezes, no fato em si, mas na forma como a gente interpreta o fato. Quando a gente vivencia uma dor, a dor é a dor. Mas conforme nós olhamos e interpretamos essa dor, ela pode virar sofrimento. Ou
um grande aprendizado, ainda que seja dolorido. Diga eu aqui no meu ombro. Então, a fé traz essa releitura necessária para os acontecimentos que a vida nos coloca. A fé é essa releitura. Peraí, tá difícil. Por que tá difícil? Como dá para resolver? Qual é a saída? Resolve totalmente ou se dá uma solução parcial? A fé é isso. É essa releitura daquilo que a gente vive. E ele vai mais adiante. Desenvolvê-la é curar a alma da angústia da separatividade que está expressa no símbolo de Adão e Eva, apartados do paraíso íntimo pela descoberta do bem e do mal, ou pelo estabelecimento da dicotomia no reino do si, onde o ser é inteiro. Achei isso interessante, porque a gente fica vivendo, sofrendo muitas vezes essa dualidade, o certo e o errado, o bem e o mal. Quando a gente não entende que essas duas metades fazem parte de um ser inteiro que somos nós. Quando fazemos as pazes com o certo e o errado, o mal e o bem, entendendo que isso faz parte da própria criatura humana no seu desenvolvimento espiritual, e não teria como não estarmos nessa dualidade no momento evolutivo, quando nós entendemos isso, de alguma forma nós fazemos pazes com a nossa própria vida, com a nossa realidade, com as nossas experiências. Isso, de alguma forma, traz um certo reconforto íntimo para o ser. Por isso que a fé é importante nesse momento, porque ela traz essa tranquilidade interior diante dessa dualidade que a gente convive o tempo todo. E se a gente for parar naquele Deus punitivo, ele cobra a perfeição o tempo todo. Mas como pode cobrar a perfeição de um ser imperfeito que foi criado por ele? Ele não pode ser punitivo. Só resta a Deus ser compreensivo e amoroso, porque ele mesmo nos criou assim, sim, ignorantes. Olha a fé raciocinada aqui. Esse raciocínio meu só fortalece a minha fé imanente, presente dentro de mim. A cura passa necessariamente pelo desabrochar da entrega e da confiança soberana em Deus. É imperioso desenvolver a certeza do amor divino e a convicção de que esse amor, sempre perfeito, nos guiará invariavelmente para o melhor no uso responsável da liberdade que ele nos concedeu. Abandonar a neurose da autossuficiência ou os conceitos equivocados que nos ofertaram do Criador, compreendendo as leis por ele criadas e o nosso papel nelas, nessas leis. É caminho de libertação. Mais uma vez ele fala de liberdade aqui. Do sofrimento e de encontro da alegria e do prazer de viver. Fé é saber se colocar na vida, nem mais nem menos. É saber o seu papel diante do Criador e das suas leis. Fé é entender que a vida tem um sentido profundo, ainda que não possamos, nesse momento, entender intrinsecamente esse sentido. Fé é confiar nesse Criador, fé é confiar em nós mesmos, na capacidade dada por Ele de chegarmos a essa resposta num futuro, quiçá não tão longe assim, de entendermos o nosso papel na vida. E ele diz mais, eu vou parando por aqui para não ficar longo, eu acho que já está terminando. Ele só vou falar rapidamente um pedacinho que ele diz: a fé e as obras. E não esquecermos, isso é muito importante, vivenciar a fé, mas não apenas uma fé meditativa, contemplativa, que também é importante no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento interior, mas nos permitir a fé viva através das obras, do relacionar com o outro, do experienciar junto com o outro, dando testemunho dessa nossa fé junto ao outro. Viver a fé do outro e aprendendo com essa fé. Porque a fé sem obras ela é morta.
Dizem nos apóstolos Tiago e Paulo, respectivamente. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé precisa de ser vivida. A fé é dinâmica. A fé é dividida, é compartilhada, é experienciada junto com o outro. Eu sempre estou repetindo isso. Nós somos seres sociais. Fomos criados para o convívio e não para vivermos isolados. Que possamos hoje, com todas essas reflexões importantes que Andrei Moreira nos trouxe, pensarmos a quanto anda a nossa fé, o que está precisando na nossa vida para a gente botar essa fé mais evidente, o que está precisando nessa nossa vida, da nossa parte, fazer para que essa fé nos dê mais sustentação nos momentos difíceis, o que está faltando nessa fé para nos dar mais certezas e menos dúvidas, angústias e medos. Que possamos, depois dessa noite, separarmos algum tempo ao longo da semana e nos observarmos um pouco nas nossas experiências com o outro e vermos a quanto anda essa fé. Eu dou continuidade, Sara, agora ao passe virtual, tudo isso, Agora vou você dá o emendando? passe virtual, tá bom? Aí depois eu leio o nome das pessoas. Tá bom, faço passe virtual, você lê e termina, show. Então, Olha, eu só peço que vocês peguem a água, botem num copo perto de vocês, que enquanto o Rubens faz o passe ao longe, ele com certeza a espiritualidade vai fluir a água também. Então não esqueçam de pegar a água de vocês, tá bom? então, convido a todos para um momento de fé. Como não o passe virtual ser um momento profundo de fé, né, meus irmãos e irmãs? Acreditarmos que existem irmãos e irmãs desencarnados ao nosso lado nesse momento, prontos a nos ministrar um passe. Só quem tem fé pode viver isso plenamente. Ainda mais um passe virtual. Porque quando estamos na casa espírita, nós estamos com o médio e a gente meio que materializa a espiritualidade na figura do médium. Mas no passe virtual, onde estão os médiums? Eles estão distantes. Mas lembre-se, a espiritualidade não. Cada um de vocês aqui estão cercados dos seus amigos espirituais e dos amigos espirituais do Aliança do Divino Pastor, Casa de Mestre Ariel. Se acomodem tranquilamente em suas cadeiras, em suas camas, relaxem seus corpos, fechem seus olhos, porque isso sempre é no relaxar, no se distanciar das coisas do mundo e se entregue a esse momento. Queridos amigos e amigas espirituais, já iniciem o passe virtual em cada um de nós, trazendo amorosamente as energias colhidas da natureza, do fluido cósmico universal e dos espíritos superiores. Esses fluidos vão adentrando em nosso corpo físico, atingindo cada célula de nosso corpo, penetrando fundo em cada célula, renovando cada célula, transformando as células que estão em desequilíbrio em células harmoniosas. Essas energias amorosas vão restituindo aos nossos órgãos físicos a sua funcionalidade normal e equilibrada. Essa energia penetra cada chakra, cada centro de força, cada plexo, trazendo o equilíbrio e a harmonia que precisamos para termos o equilíbrio entre o corpo físico, o corpo espiritual e o nosso espírito imortal. Esses fluidos
Não se contentam em atingir apenas o físico e vão além, penetrando a alma de cada um de nós profundamente. Esses fluidos trazem uma harmonia emocional profunda a cada um de nós, afastando a ansiedade e os medos que porventura cultivamos ao longo da nossa jornada. Sinto essa energia vibrante acalmando cada um de nós, trazendo a harmonia emocional, trazendo a serenidade mental, ajudando-nos a entrar em comunhão com o Pai, através da fé que cada um de nós nutre no nosso Criador. Essa energia vai desobstruindo todos os nós energéticos, fluídicos, que porventura tenhamos em nosso corpo espiritual. Esta energia, baseada na fé de cada um de nós, tem a capacidade, diante da misericórdia divina e do merecimento de cada um, de transformar a doença em saúde, transformar os desequilíbrios orgânicos em harmonia física. Sinto essa energia abraçar vocês, trazendo uma paz profunda, dura, que os acompanhará durante toda a semana, tendo a capacidade de despertar a fé que porventura esteja adormecida no âmago de cada ser. Ó Pai, te agradecemos essa oportunidade do fundo de nossos corações. Agradecemos a espiritualidade aqui presente por nos ministrar tão significativo e profundo passe, que temos a certeza que nos trará inúmeros benefícios de acordo com o merecimento, através da tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E te pedimos, Senhor, que dando sequência aos trabalhos da noite, possamos agora mais equilibrados fazermos parte deste trabalho de amor do Aliança do Divino Pastor por todos aqueles que sofrem, quer fisicamente, quer mentalmente, espiritualmente. Que sejamos aqui uma grande aliança de pensamento, de sentimento e de amor por todos esses que a Sara irá falar o nome, que necessitam, Pai, enormemente da tua misericórdia e do teu amor. Nós aqui nos unimos num único sentimento, o sentimento de gratidão por fazer parte desse momento e de muito amor na doação daquilo que pudermos doar para todos esses teus filhos e filhas amados. Graças a Deus.